Nós vamos entrar na Tailândia e não sei se você sabe, eu vou falar muito rapidamente disso, eu vou focar mais na mensagem, mas eu quero dar uma passada rápida por isso. A Tailândia fica no sul da Ásia Oriental, e a Tailândia é o único país que não tem perseguição religiosa da Ásia Oriental. Se você observar Vietnã, o Camboja, o Laos, eles são países que têm um nível de perseguição. E muitas dessas pessoas dali se refugiam na Tailândia para poderem evitar essa perseguição, por estarem num país. E a Tailândia, ela é receptiva a pessoas, não importa a situação, se é porque você é cristão, se é porque alguma questão faz você ter que fugir do seu país. A Tailândia, ela acolhe, ela tem um projeto de acolhimento, do governo mesmo, de acolhimento a essas pessoas. E a Tailândia se tornou para nós um ponto estratégico, onde nós sonhamos em plantar igrejas que ficam nas províncias, das divisas com esses países, para que a gente consiga não só ficar na Tailândia, embora a gente vai ficar na Tailândia e estudar o tailandês, mas a gente pode ter acesso a lugares em que o evangelho tem mais dificuldades de entrar, né? Essa é a nossa proposta. Pode passar para mim? O nome do nosso projeto é 3 a mais na Ásia. Até 2022 ainda vai ser 3 a mais na Ásia. Há uma chance de nós termos que mudar isso. Amém, Débora? Cadê a Débora? A Débora não está aqui. Poxa, perdi a chance. Talvez seja 4 a mais na Ásia, 5 a mais na Ásia, né? Mas pode passar. Eu queria começar hoje. Eu quero só falar rapidamente sobre nós, e todo ano vocês ouvem um pouquinho sobre quem eu sou. Eu saí dessa comunidade há 11 anos. Em 2009, eu fui para Petrolina, aonde eu conheci a Débora, e a Bíblia fala que você deve ser como as pessoas. O Paulo diz: seja como os judeus para ganhar os judeus. E eu pensei, eu vou ser um nordestino para ganhar os nordestinos, e eu ganhei uma nordestina. E aí Débora e eu temos agora a herança da terra, né, um cearense. Eu estou pensando agora, eu ia fazer uma piada agora, mas não pode, porque está sendo transmitido, né? Fica por aqui, ok? A gente tem um cearense. Se você tiver sua Bíblia na sua mão, queria que você abrisse comigo Atos, capítulo 14. Vai estar projetado aqui também o texto, mas você é convidado a observar. O texto está bem direitinho como a gente escreveu aqui. Volta para mim um slide aí. Atos capítulo 14. Segura aí, você já vai saber quais são os versículos. Segura aí em Atos capítulo 14. Paulo e Barnabé estão entrando. Eu tenho um perímetro aqui, né? Daqui para cá, né? Isso, até aqui. Bom, tá certo. Só para saber, né? Há um tempo atrás eu fui pregar numa igreja que tinha um altar um pouco mais alto, um palco um pouco mais alto, e ele não tinha essa barreira. E eu botei o pé bem na beirinha, que tinha um metal, e eu não sabia que aquele metal era muito liso. Adivinha o que aconteceu? Eu caí sentado no palco. Aqui, possibilidade é que eu caia de frente, né? Quando a gente tem o nariz avantajado, ele amortece a queda. Todo mundo aí? Atos capítulo 14. Paulo e Barnabé, eles estão iniciando uma viagem missionária. Eu não sei se você já teve experiências dentro de uma viagem missionária. A primeira vez que eu saí da minha casa para evangelizar um outro lugar, eu fui com uma equipe daqui. Eu acho que foi na época foi eu, o Wilbert, o Diego, a Marielle, o Gabriel. Possivelmente eu esteja esquecendo alguém, mas acho que eram esses. E a gente foi para Juazeiro da Bahia. E a gente teve uma experiência muito interessante lá em Juazeiro da Bahia. Eu cheguei em Juazeiro, e naquela época eu lembro que eu orava muito sobre missões. E eu dizia: Deus, eu preciso ser missionário em algum lugar, eu preciso ir para algum lugar, eu preciso tocar em pessoas que não conhecem a Jesus, eu preciso que essas pessoas conheçam a Jesus, eu quero ser parte desse processo. E eu fui para Juazeiro da Bahia. Eu estava convicto que eu queria mesmo estar ali, e ia ser um mês todo de evangelismo, e no final desse processo nós teríamos plantado uma igreja. Foi a primeira vez que eu participei de uma plantação de uma igreja.
Mas teve um momento, lá em Juazeiro da Bahia, que nós fazíamos cultos todo fim de tarde, mas em um dos fins de tarde, mais ou menos na metade do mês, começou a armar uma chuva. Só que naquele dia, eu tinha convidado tanta gente na rua para vir participar daquele encontro, até inclusive naquele dia, a gente sempre saía em casais para evangelizar, de casa em casa, e eu estava tão eufórico naquele negócio de evangelizar, de falar com pessoas, que eu parava as pessoas na rua. E aí eu lembro que teve uma vez que eu parei, nesse dia eu parei um cara que estava saindo da sua casa, preparando para embarcar na moto, e eu disse para ele: peraí! Aí ele parou, talvez achando que ia ser um assalto, alguma coisa. Eu disse para ele: Jesus te ama. E aí ele parou, e eu pensei: opa, ele está me ouvindo. Cara, Jesus morreu por você, e não importa o que você já tem feito, Ele te ama e Ele quer restaurar a tua história. Ele não tinha falado nada, eu nem tinha perguntado, eu não sabia nem se ele escutava, vai que ele era surdo, mas eu estava falando. E ele simplesmente parou, ouviu tudo que eu tinha para falar, e eu perguntei: eu posso orar por você? Ele balançou a cabeça que sim. E a minha parceira estava tentando entender o que estava acontecendo, e aí eu orei por ele e disse para ele: amém? Ele falou: amém. Eu disse: tchau, e fui embora. Não perguntei mais nada, não falei com ele, só dei o endereço que a gente entregava para o pessoal, e pensei: tomara que ele esteja lá no culto. Eu tinha uma expectativa muito grande naquele culto que nós fazíamos numa quadra no meio da praça, e só que quando começamos a montar o instrumental para fazer o culto, começou a armar uma chuva. E para quem conhece o Nordeste é assim, a chuva, ela vem, e ela, às vezes sem avisar, ela chove e vai embora rapidamente como ela chegou. E a chuva começou a armar, e a gente começou a pensar: a gente tem que orar, vamos orar para que essa chuva passe por outro lugar, porque esse culto tem que acontecer. Eu juntei um pessoal do meu lado, e a gente fez aquela rodinha, e a gente começou a orar, e o vento começou a aumentar, e alguns já estavam sentindo algumas gotas. Eu pensei: tem que orar mais, e a gente orava mais, a gente orava, e o negócio começou a complicar, e as pessoas já começaram a desmontar o instrumental, e alguém tentou sair, eu acho que era o Enio Ostenberg, que estava segurando na minha mão, e eu segurei ele, eu não deixei ele sair, e eu continuei, e ele puxou a minha mão, e eu percebi que eu estava praticamente sozinho ali, e eu saí muito chateado dali. Eu pensei: se nós tivéssemos ficado, a gente teria evitado aquela chuva. E nós entramos num salão, esperamos a chuva passar, depois juntamos todas as coisas, fomos para a nossa base, que era um colégio. No outro dia pela manhã, todas as manhãs nós tínhamos um tempo de meditação, e alguém vai até lá na frente para dar um testemunho e diz o seguinte: ontem à noite, naquela chuva, eu participei de uma rodinha de oração, onde o Romilton estava orando, e o Romilton orou, dizendo: Deus, que tu faça a tua vontade nesse lugar. E de fato foi isso que eu orei. E ela disse assim: eu saí com uma paz tão grande, pensando: se chover, é a vontade do Senhor. E aquilo foi tão bom, o ar estava tão fresco no outro dia por causa da chuva anterior. Eu ainda estava indignado. Eu pensei: será que eu conto para ela o quanto eu estou indignado, porque não teve culto ontem à noite? Será que na visão dela, tudo estava dentro do processo, tudo estava acontecendo, mas na minha visão, que era o cara que estava orando, eu pensei: poxa, ia acontecer algo tão tremendo, e de repente choveu. Nas visitas que nós fizemos no período da tarde, as pessoas falaram assim para a gente: faziam 3 meses que não chovia. E as pessoas estão comentando aqui que os roxinhos, a camisa que nós usávamos era roxa, os roxinhos oraram por essa chuva. E nós somos gratos, porque essa galerinha veio lá do sul e orou, e choveu. Aí nessa hora eu pensei: ok, acho que agora já posso parar de reclamar, né? Eu percebo no texto que nós vamos ler, de Paulo e Barnabé, que a insistência que eles têm em evangelizar o povo não é para alcançarem o maior número de pessoas,
eles cumprem um papel tão importante, eles são tão insistentes, eles têm tanta convicção do que eles estão pregando, que há uma convicção interessante na vida deles, que é o que move eles. Eles estão convictos que não são eles que vão mudar a história desse povo. O que vai mudar a história daquele povo é a mensagem, é o Deus que eles pregam. E isso foi complicado para mim entender, que o que mudava a vida do povo não era eu, mas era o Deus que eu pregava. Atos capítulo 14, deixa comigo, aberto comigo lá no versículo 1, versículo 11. Paulo e Barnabé, eles têm um longo processo pregando, eles são difamados na pregação, ela é distorcida, eles tentam apedrejar, eles fogem, eles voltam, eles pregam, eles insistem, mas quando chega no versículo 1 do capítulo 14, eles encontram um paraplégico, eles oram com esse cara, ele levanta e sai andando, e o povo olha a Paulo, e diante daquilo que aconteceu, e olha o que acontece no versículo 11. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em línguas licaônicas: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas, vão e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedeu-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade de impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram da Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Preste atenção nesse versículo 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eu convido você a fechar os teus olhos. E depois de lermos esse texto, eu queria que você dissesse para Deus o que você espera desse culto, o que você espera dessa mensagem, o que você espera que Deus faça no teu coração hoje. Querido Deus, nós nos colocamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós reconhecemos que quando vemos a coragem de Paulo e Barnabé, nós percebemos que somos muito medrosos, não somos tão ousados, mas é isso que eu clamo agora, Senhor, que Tu nos ensine a ter coragem, Tu nos ensine a ser ousados, que o Teu Espírito desça sobre nós, encorajando, nos enviando, nos movendo, nos tirando do conforto, para a Tua honra e glória, Deus. Abra os nossos corações,
para que venhamos a sair cheios, mas não apenas cheios até o limite, cheios até transbordar, Senhor, a ponto que a nossa família perceba que há algo acontecendo em nós, porque vai respingar neles, a ponto que os nossos vizinhos saibam quem somos, porque o que vivemos chega até eles. Tira-nos do conforto, Senhor, e nos leva aonde Tu desejas, em nome de Jesus. Nos últimos anos, nos últimos 11 anos, em que eu saí do Sul e fui ao Nordeste, eu tenho provado de momentos que Deus me convence de atitudes que precisam constantemente ser mudadas. Quando eu saí daqui e eu cheguei em Petrolina, eu conheci a Débora, nós casamos em 2011, voltamos para o Sul, moramos em Curitiba, no período que eu estudei na faculdade, no seminário teológico, e naquele período, depois de 6 meses de casado, minha esposa e eu, nós tivemos uma grande crise, e com 6 meses eu pensei, acho que não tem mais como continuar. Foram 6 meses, e eu acho que é até aqui que a gente pode chegar. A gente não sabia que havia em nós uma mala cheia de uma história torta, e na minha visão, naquela época eu já tinha eu era convertido há quase 10 anos, eu imaginava que o que mais precisava ser feito. Mas quando nós nos deparamos que a nossa vida juntos precisava ser tratada algumas coisas que nós não sabíamos que era um problema, a gente aprendeu a confessar nossos pecados um ao outro, a gente aprendeu a contar quem éramos antes de nos conhecermos, a gente aprendeu a escutar o que Deus estava fazendo, e a gente começou uma prática que nós continuamos até hoje. Nós aprendemos a orar juntos, nós aprendemos a escutar um ao outro, até mesmo quando o pecado do outro nos incomoda. A gente aprendeu a ouvir e deixar que Deus faça na vida um do outro, através de nós, o que nós queremos que Ele faça. E isso nem sempre é confortável, isso nem sempre é fácil. Na verdade, eu tenho que dizer que nunca é fácil, nunca é fácil, mas é necessário. E nesse processo a gente percebeu que de fato existem momentos difíceis na caminhada do cristão. Quando nós saímos de Curitiba e nós entramos no ministério no Nordeste, tudo foi muito bom no início, mas ao decorrer a gente começou a se frustrar com pessoas, a gente começou a perceber que nem toda a missão era doce. E eu preciso dizer para vocês, o ministério por muitas vezes ele é amargo, as frustrações elas nos consomem muitas vezes. E no ano passado nós chegamos a uma conclusão. No ano passado, quando o Oliver nasceu, eu tive que remodelar a minha agenda, eu tive que redescobrir como trabalhar. Um mês depois que eu voltei das férias, eu chamei a liderança, e a liderança me mostrou pontos cegos que eu não percebia que eu tinha. E eu tenho a dificuldade que dizem que eu estou errado. Mas nesse dia, eu saí extremamente chateado com a liderança local. E numa manhã, eu acordei, a Débora acordou antes, eu acordei naquela manhã e eu percebi que eu não queria sair da cama. Eu não tinha ânimo para sair da cama. E a Débora chegou, ela perguntou se estava tudo bem, e eu disse para ela, não está tudo bem. Naquela manhã eu abracei a Débora, eu chorei, e eu disse, isso está muito mais pesado do que eu imaginei que estaria. Isso foi depois de uma noite muito mal dormida, e essas noites estavam cada vez mais frequentes. E eu percebi que eu precisava muito de ajuda, muito. Eu chamei meu mentor,
talvez vocês conheçam o Rui Petri. Nós conversamos, nós oramos, nós entendemos aonde estavam as falhas e os problemas, e a gente percebeu que eu estava colocando situações que eram emergência dentro da prioridade. Eu estava deixando que as situações que não eram emergência se tornarem emergência. Eu estava totalmente perdido dentro do ministério, e eu precisava parar, eu precisava pedir perdão, não só para minha família, eu precisava pedir perdão para a minha igreja. E eu tomei uma decisão naquele dia. Eu decidi que eu não iria mais correr riscos dentro do ministério. Eu não iria mais deixar de descansar no Senhor. Eu não iria mais abrir mão do meu dia de descanso. Eu não iria mais deixar de buscar a Deus com a minha família e colocar em risco a minha família, a minha vida e a igreja da qual Deus me confiou. E depois que eu pedi perdão para aquela igreja, a gente mudou a maneira de ver um ao outro. E esse último ano no Nordeste foi o melhor ano, porque eles entenderam que eu não sou um super-herói. Mas antes deles entenderem isso, o mais importante foi que eu entendi que eu não sou um super-herói. Eu entendi as minhas limitações, eu entendi que eu preciso de ajuda, eu entendi que eu preciso de descanso, eu entendi esse processo. E eu entendi uma coisa: Deus vai muito longe, muito mais longe do que eu posso ir. E olha que interessante, quando a gente prega o Evangelho e a gente percebe que pessoas começam a mudar de vida, mas a gente percebe que boa parte dessas pessoas não mudam a história, não mudam de vida, a gente muitas vezes fica mais focado naqueles que não mudaram do que aqueles que estão passando por transformação. A gente talvez para de dizer uau, de ver o quanto Deus está agindo na vida das pessoas, porque a gente está focado ainda naqueles que não estão sendo alcançados. E olha só, Paulo e Barnabé, eles pregaram o Evangelho ao povo. O povo perseguiu, eles fugiram daquele lugar, pregaram o Evangelho em outro lugar. Pessoas conheceram a Jesus, e aí eles tiveram que fugir de novo. Percebe a insistência deles em constantemente pregar o Evangelho, seja aonde pessoas estão conhecendo a Jesus e se convertendo e se tornando discípulos, seja onde as pessoas os perseguem, eles vão, pregam, eles fogem, eles pregam, eles voltam à mesma cidade, eles pregam. Eu me pergunto o que move esse povo, o que faz eles saírem, o que faz eles insistirem, o que faz eles sempre voltarem, pregarem de novo o Evangelho. Ele não percebeu que as pessoas não querem esse Evangelho, ele não percebeu que tem muita gente ali que é contra o Evangelho, e por que ele não vai para um lugar onde as pessoas são mais receptivas do Evangelho? Mas é interessante que o texto vai nos dizer uma coisa que ficou gravado para mim. Embora eu não li com vocês, no capítulo 13, o versículo 49 vai dizer: a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Aonde Paulo não chegou, a mensagem que ele pregou chegou. Aonde Paulo não chegou, o Evangelho chegou. Aí eu percebi uma coisa: se eu decidir trabalhar 24 horas por dia, não dormir, não descansar, por quê? Porque eu não posso perder tempo. De fato, isso é verdade, gente. A gente não está aqui para perder tempo. Eu não quero perder tempo com relacionamentos que não tenham frutos. A gente não quer perder tempo. Olha, eu aos meus 46 anos hoje, eu estou pensando, isso foi uma piada, viu, gente? Vocês acreditaram que tinha 46 mesmo, né? Poxa, a piada não saiu boa então, como eu imaginei. Eu imaginei que essa hora vocês iam dizer, 46, deve ter 28, deve ter, mais ou menos, mais velho, tá, aos meus 34 anos, agora é sério, 34 anos, só para deixar claro, eu percebi que eu não quero gastar tempo com coisas que não tenham frutos. Eu não quero gastar tempo com pessoas que não dão frutos.
Há um tempo atrás, Débora e eu começamos uma desculpinhas de evangelismo. A gente começou a jogar badminton. Quem conhece badminton? Alguém já jogou badminton aqui? Alguém gosta de badminton? Ok. Mas a gente descobriu que ninguém jogava, ninguém conhecia. A gente adquiriu então os equipamentos para jogar badminton. A gente chamou um pessoal que não conhecia Jesus para jogar badminton com uma desculpa esfarrapada, que era badminton que a gente ia jogar. Mas a gente queria conviver e evangelizar essas pessoas. E a gente chamava eles toda terça-feira à noite para jogar. Tínhamos casais, tinha pessoas que eram da igreja, tinha gente que não era da igreja, e a gente saía toda terça-feira à noite para jogar. E dessas pessoas, um casal, um dia chegou para mim e disse: olha, a gente não está legal, nosso casamento não está legal, a gente queria conversar, será que você podia nos ajudar? E aí eles vieram na nossa casa, nós sentamos entre casais, a gente conversou sobre o casamento, a gente orou com eles, a gente deixou bem claro que a oração para nós é um processo de cura, e que a gente gostaria de fazer isso com eles, e eles permitiram a gente orar com eles. Depois de tanta convivência, de repente pessoas estavam desejando conversar, desejando ouvir esse evangelho, e para nós a gente pensou, o badminton é um processo, e o interessante é que pessoas vinham até nós e diziam: vocês estão conversando lá com a Glailson e a Tainã, né? A gente dizia: sim, nós estamos conversando com aquele casal, a gente se conheceu ali, joga badminton junto, e a gente tem conversado com eles, e eles disseram: poxa, eles falaram de vocês. E a gente ficava tão feliz ao ouvir que o que nós falávamos para a Glailson e a Tainã não ficava com a Glailson e a Tainã, eles reproduziam isso com outras pessoas, e aquilo que nós pregávamos para um casal chegava aonde nós não tínhamos chegado, aonde nós não fomos. O evangelho, ele vai aonde você não pode ir, mas se ele não for pregado aonde você está, ele não vai a lugar nenhum, a lugar nenhum. Eu não sei o que vocês pensam sobre aquela frase que eu não sei quem é o autor, e quando eu não sei quem é o autor, eu coloco na conta do Agostinho, né, do Santo Agostinho. Então, supostamente dizia Santo Agostinho: pregue a palavra, se necessário pregue o evangelho, se necessário use palavras. Embora ela não esteja errada, nós temos que cuidar com isso, porque as palavras são necessárias, sim. Eu diria o seguinte: pregue o evangelho com as suas atitudes, viva intensamente o evangelho com as suas atitudes, impacte pessoas com o teu testemunho, com quem tu és, e ore para que Deus abra espaço aonde você entra com o evangelho, aonde você tem espaço para orar com pessoas, aonde você pode dizer quem é Deus para você. O terreno, ele é preparado com as tuas atitudes, mas o negócio é construído com o que sai da tua boca. Fale sim, falar do evangelho é algo indispensável, e nós temos que ter isso como regra de vida. Abrir a boca é indispensável. Nós temos que ser cuidadosos como a gente faz isso, mas a gente tem que ser ousado também, e é uma questão de coragem mesmo, porque talvez você pense assim: eu tenho vergonha de falar do evangelho, eu tenho vergonha do que vão pensar. Você tem vergonha de falar do seu esposo e da sua esposa? Você tem vergonha de contar o que o seu filho fez? Você tem vergonha de contar o que Deus fez com você? Talvez o ponto principal é: fale o que Deus fez com você. Agora, se Ele não tem feito nada, ou se você não percebe o que Deus tem feito, aí nós temos um problema. Aí primeiro você precisa tratar isso, ou os teus olhos precisam abrir, ou você precisa deixar que Deus faça, para que você tenha algo a testemunhar,
mas você olha para trás e o que você tem para testemunhar? Percebe? Paulo e Silas contavam, falavam quem Deus era, pregavam esse evangelho, faziam novos discípulos, e eles não faziam discípulos para si, eram discípulos de Jesus, e essas pessoas muitas vezes se convertiam, começavam a andar com ele, e precisavam ouvir uma frase que Paulo fala no final do texto que eu li, versículo 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eu fico pensando, poxa, a coragem que Paulo passa para eles, existe um testemunho disso, porque se Paulo dissesse: olha, eu não estou muito afim de pregar, porque toda vez que eu prego, as pessoas querem me matar, mas as palavras de Paulo para eles é necessário que a gente passe por tribulações, é necessário que as pessoas riam da nossa cara, parece que é necessário. Que necessidade tem nisso? Eu não sei, mas eu fico pensando, se Deus olhasse, imaginem comigo, se Deus viesse hoje aqui e dissesse assim: quem será que vai andar por mim? Quem será desse povo que está aqui, que topa levar o que eu tenho para falar? Já pensou se Deus algum dia dissesse isso? Talvez Ele tenha dito, talvez, lá no livro de Isaías, a gente encontra um versículo no capítulo 6, versículo 8, dizendo: quem enviarei? Talvez lá esteja escrito: quem irá por nós? E talvez alguém respondeu: eis-me aqui. Você já pensou que o convite a Isaías se estende a você? Você já pensou que o convite a Isaías chega até você? Agora pensa comigo, Deus chega para você e diz: deixa eu pegar alguém aqui, Valmir, vamos ficar com o Valmir, toda vez que eu prego eu tenho que usar o Valmir de exemplo, né? Aí Deus chega e diz: Valmir, pelo nome, Valmir, poxa Valmir, quem será que iria por mim? Quem será que eu posso enviar? Você consegue escutar a voz de Deus falando o teu nome e perguntando: você, coloca o seu nome agora aqui, quem será que iria por mim? Quem é que eu posso enviar? Qual seria a sua resposta? Talvez você diria: eis-me aqui, envia-me. Ou talvez você diria: eis-me aqui, envia aquele lá, Talvez você diria: Deus, aquele cara lá, ele tem crescido tanto espiritualmente, Deus envia aquele cara tem que ir. E a gente pensa que às vezes o envio é para muito longe, né? Mas deixa eu mudar o seguinte: Deus chega para você na sua faculdade e diz: quem é que nesse lugar vai ser luz? Com quem é que eu posso contar nesse lugar? Quem é a pessoa que nesse ambiente de trabalho, nessa faculdade, vai resplandecer a luz que eu estou oferecendo? Percebe? Você faz parte desse convite, você faz parte desse processo, e nós estamos falando de um grupo de pessoas, de trabalho, situações que não vão gerar para vocês uma ameaça de morte. Mas consegue pensar os nossos irmãos lá nos países perseguidos, que eles pregam o evangelho, e isso pode resultar na morte deles, dos seus filhos. A Débora leu uma história há um tempo atrás de uma menina que chegou na escola, talvez vocês tenham ouvido essa história, na escola, e a professora disse: nós temos um jogo para brincar com vocês. O jogo é ache o livro preto. E essa menina, num país perseguido, pensou: os meus pais têm um livro preto, mas a regra do jogo é: os seus pais não podem saber que você pegou esse livro preto.
Você precisa trazer até aqui esse livro preto. Essa menina feliz da vida, que sabia que ia ganhar um bom ponto, porque ela ia chegar em casa, ela sabia onde sua mãe guardava aquele livro preto. Ela pegou o livro, botou na sua mochila escondida e levou. Quando a professora viu aquela menina com o livro, ela pegou a menina, levou até a diretoria da escola. Os professores se reuniram e disseram para ela: você nunca mais vai ver sua família. Você consegue entender? Qual é o seu sentimento quando você ouve isso? Não surge um sentimento de raiva pela situação que usaram essa menina? Mas deixa eu dizer uma coisa. Consegue ter um sentimento de perceber? Você percebe o nível o pecado dominando o negócio? Você percebe aonde chega as consequências do pecado? Você consegue perceber o diabo fazendo a festa? Embora não haja perseguição no seu trabalho, na sua faculdade, mas você consegue também ver os seus colegas de faculdade, os seus colegas de trabalho, as pessoas que moram na sua rua, também mergulhadas no pecado? Você consegue dizer para elas, e olhar para elas e dizer: o evangelho que mudou a minha história faria algo tão lindo com essa vida, mas ele não sabe disso. Você consegue olhar para pessoas e dizer: poxa, se essa pessoa conhecesse, se rendesse ao Jesus que eu conheço, essa vida seria tão mudada. Poxa, que testemunho poderia ser dado um dia. A gente por vezes perde a sensibilidade de olhar pessoas e imaginar o evangelho mudando aquela história. Débora, eu temos uma intenção. A gente adotou uma rotina de vida intencional. Nós vivemos com pessoas, nós nos relacionamos com a intenção de que o evangelho seja pregado na vida dessas pessoas. Nós muitas vezes deixamos os pequenos grupos acontecendo nas suas casas, e a gente bola uma desculpinha do aniversário do Oliver para chamar pessoas do nosso ambiente de trabalho, do ambiente de trabalho da Débora, que não conhecem Jesus, mas que podem vir, e quando elas vierem a gente vai contar que nós oramos 2 anos para ter o Oliver, e o quanto não foi fácil isso, mas o que Deus fez na nossa história nesse período. E a gente usa isso como desculpas para contar o que Deus tem feito na nossa história. Tudo de forma intencional. Tudo de forma intencional. A gente monta essa questão de badminton ou qualquer outra coisa para que a gente possa ser luz e intencionalmente essas pessoas conheçam o evangelho. Mas o problema é quando a gente começa a perder a sensibilidade, começa a ver o povo apenas como: não são do meu grupo, não fazem parte dos meus princípios, não têm os mesmos valores que eu, então eu vou ficar com o meu grupo. E aí nós percebemos que pessoas começam a dormir na luz, pessoas se dizem discípulos e não entenderam que uma ordem foi muito clara: vão e façam discípulos, pregando o evangelho. A ordem é muito clara, é muito clara. Bom, como nós temos até às 11, amém. Você consegue entender que se você desistir, você vai estar abrindo mão de algo que Deus iria fazer, mas não pôde fazer por você. E sabe de uma coisa? Deus vai levantar outra pessoa para fazer o que você não fez. E se outra pessoa não se levantar, Deus vai usar, se precisar, as pedras. Eu fico pensando: poxa, que vergonha eu sentiria se eu ver uma pedra ao meu lado, cumprindo um papel que era para ser meu.
eu estou vendo uma pedra fazer o que eu não faço, eu sentiria muita vergonha. Você consegue se imaginar com essa convicção de Paulo e de Barnabé, de pregar o Evangelho, de insistentemente pregar o Evangelho, mesmo que isso ameace a sua vida, mesmo que isso o coloque num terreno perigoso, mesmo que isso as pessoas começam a pensar duas vezes antes de sentar com você, simplesmente pregar o Evangelho, viver com esse povo. E talvez a gente acha que Paulo passava pelas cidades em um fim de semana, pregava, outra semana pregava, mas na verdade Paulo se envolvia com aquelas pessoas. Paulo muitas vezes ficava mais de um ano em alguns lugares, e ele pregava o Evangelho dentro da convivência com esse povo. E imagina comigo, você saindo da sua casa e pregando o Evangelho para pessoas, e pessoas começarem a aceitar Jesus, e elas começarem a dizer: um dia uma pessoa veio aqui e pregou o Evangelho e eu me converti. E talvez você pregou o Evangelho, mas você nem sabe que aquela pessoa estava atenta ao que você estava falando, e a vida daquela pessoa mudou. Em Curitiba, uma vez eu olhei no cronograma da igreja que eu congregava, e eu descobri no sábado à noite que eu deveria pregar no domingo de manhã, e eu pensei: ops, eu vou precisar preparar a pregação durante essa noite. E aí, lá fomos nós, preparar a pregação. Dormi só algumas horas, levantei cedo, porque o culto era pela manhã, e fui para aquele culto. E aí o interessante é que alguns anos depois, uma mulher chegou para mim e disse assim: Romildo, eu lembro de você, quando você pregou sobre tal coisa. Isso foi em Curitiba. E eu lembro que você pregou sobre tal coisa, aquilo foi um divisor de águas. Aí eu pensei, eu lembro daquele dia, que eu preparei uma pregação às pressas. Eu lembro daquele dia que eu cheguei com os pés molhados por causa da chuva de Curitiba, que eu estava extremamente estressado, e que o meu coração não estava totalmente naquilo que eu estava fazendo. Mas o testemunho dela era completamente diferente do sentimento que eu tinha no dia da pregação. E eu pensei: poxa, o Evangelho de fato pode chegar aonde eu não fui. O Evangelho pode chegar de fato e mudar histórias, independente do que está acontecendo comigo. O Evangelho vai muito mais rápido. O Espírito Santo age até mesmo, não pode usar isso como desculpa para não preparar a pregação, ok? Mas o Espírito Santo age até mesmo dentro do nosso despreparo. O Espírito Santo age até mesmo se a gente não tem uma faculdade de teologia. O Espírito Santo age até mesmo se a gente se calar. Ele vai. Mas eu fico pensando: eu quero ser parte do processo. Eu quero poder dizer: Deus me usou naquele lugar. Você consegue se imaginar dizendo: eu quero ser parte disso. Eu quero olhar para essa história de Paulo, eu quero olhar para essa ousadia, eu quero ver essa convicção. E perceba, convicção não é apenas certeza. Convicção não é certeza, convicção é algo pelo qual você morre. Convicção é algo que pode tirar a tua vida, mas é uma convicção. Você consegue perceber a ousadia, a coragem de Paulo e Barnabé em pregar o Evangelho, mesmo que isso ameace a sua história, mesmo que isso ameace a sua integridade, a sua vida. Tem coragem? Você tem coragem de se imaginar se envolvendo com vidas? Você tem coragem de chamar para um almoço de domingo pessoas que não conhecem o Evangelho, e chamar elas, e o desafio maior quando a gente chama pessoas que não conhecem a Cristo, é a gente ter aquele momento de oração antes da refeição, né? Porque parece que quando tem pessoas que não conhecem a Jesus, a gente pensa assim: vamos orar só aqui, amém. Porque vai que as pessoas se sentem mal, né? Que a gente vai orar. A gente é bem cara de pau, Débora. A gente diz: atenção, gente, agora a gente vai fazer uma oração, tá? A gente vai agradecer a Deus pelo nosso alimento que está aqui na nossa mesa. Nós temos essa prática e nós não abrimos mão. E agora com o Oliver, a gente tem até a musiquinha que a gente canta.
E a gente percebeu que o Oliver fica espantado quando ele percebe que outras pessoas ao redor também conhecem a musiquinha que a gente canta, e agora ele aprendeu a bater palma. Mas desculpa, o Oliver não é o centro da mensagem. A gente vai falando sobre filhos, a gente acaba percebendo que é tão bom falar sobre esse negócio, né? Agora já pensou, se nós falássemos sobre filhos espirituais? Que empolgação você teria de dizer: Deus tem me usado e pessoas têm aceitado a Jesus através da minha vida. Poxa, e eles têm dado os primeiros passos, eles têm provado o primeiro alimento. E adivinha quem tem dado na boquinha deles esse alimento? Você consegue entender isso? A mesma alegria que Débora e eu compartilhamos com vocês. É estranho dizer, né? Mas a gente ficou tão feliz quando o Oliver fez o primeiro cocô. A gente pensou: uau, tudo funciona nesse menino. Quando a Débora começou a amamentar sem sentir dores, que legal, agora é o momento que a gente começa a dizer: Deus, como é bom isso, porque até então estava tão tenso esse momento. Consegue imaginar a mesma alegria falando de pessoas que vão conhecendo a Jesus através de você, de dizer: essa pessoa começou a dar passos, e interessante, essa pessoa chegou aonde eu não fui, iniciou comigo, mas houve um momento em que ela seguiu aonde eu não fui. Há 19 anos atrás alguém pregou o evangelho para mim, e eu fui aonde a pessoa que pregou o evangelho para mim não foi. E sabe o que é melhor? As pessoas que eu preguei o evangelho irão aonde eu não fui. Consegue perceber? Faz sentido para você isso? O evangelho vai aonde você não pode ir. O Espírito age além do que você está vendo. Eu queria convocar você a se perguntar: quem são as pessoas que estão ao teu redor, que estão no pecado, estão num lamaçal de pecado, e você sabe disso? Quem são as pessoas que estão no teu convívio, que precisam que você chame elas para tomar um café? Quem são as pessoas que você tem se relacionado e você não tem convidado para a tua célula? Quem são as pessoas que você tem se relacionado, mas você tem deixado elas no trabalho, você não se envolve além de um ambiente profissional, além do ambiente acadêmico? Passa alguém pela sua cabeça? Levanta a mão se você já tem em mente alguém. Tem alguém aí na sua mente? Ok. Eu queria que o louvor viesse aqui, e eu queria que você ficasse em pé, se pudesse. E eu quero convidar você a levantar um clamor. Lembra daquela história do cego que sabia que Jesus estava passando e ele gritou: Filho de Davi, tem compaixão. Vamos levantar um clamor na mesma intensidade desse homem, na mesma intensidade, gritar: Filho de Davi, tem compaixão dessa pessoa da qual eu estou orando agora. Eu quero ser luz, eu quero que essa pessoa conheça o evangelho, eu quero que essa pessoa entenda a misericórdia de Deus que um dia me alcançou. Eu quero que essa pessoa saiba o que tu tens feito na minha história, Senhor. Consegue pensar em alguém? Feche seus olhos. Levanta a tua voz em oração. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar.
dizer que és formoso. Levanta a tua voz, coloca diante do Senhor essa pessoa da qual você está pensando. Derrama a tua lágrima, que não será em vão, em favor dessa pessoa. Abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No clamor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Deus levanta em nós, Deus derrama sobre nós uma ousadia que nós não tínhamos antes de entrar aqui, Senhor. Deus derrama em nós coragem, sabedoria, Senhor, uma ousadia que nos leva a abrir a nossa boca, uma ousadia que nos leva a falar do que Tu tens feito em nós, Senhor. Deus, nós não podemos nos calar enquanto o pecado escraviza, maltrata pessoas que estão tão próximas de nós. Nós sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito vai fazer grandes coisas com essas pessoas. Nós queremos ser parte disso, Senhor. Nós queremos ser usados por Ti. Nós queremos, Senhor, ter o privilégio de sofrer por Tua causa, Senhor. Nós queremos o privilégio de sermos felizes quando pessoas riem de nós por sermos cristãos. Que isso seja uma injeção de mais ousadia, de mais coragem, de saber que quem é envergonhado por causa do Evangelho, feliz é você. Que mesmo que nós somos envergonhados, isso não barra o Espírito Santo, isso não barra o Evangelho, isso não barra a mensagem que foi pregada. Se tiver alguém, Senhor, no nosso ambiente de trabalho, alguém no nosso ambiente de faculdade, que ouvir sobre o que nós cremos, que estiver dentro do nosso relacionamento e que de alguma maneira, Senhor, rir da nossa cara, que da mesma maneira que Ele ri de nós, Ele não durma aquela noite pensando no que nós falamos, pensando no que nós temos vivido. Nós temos no Brasil uma geração de covardes que tem deixado o Evangelho escondido dentro das faculdades, dentro dos ambientes de trabalho, dentro das suas famílias. Covardes que não têm coragem, que clamam por uma nova história na sua vida, mas não desejam isso para aqueles que estão ao seu redor. Você tem a oportunidade de mudar isso. Você quer? Você quer se relacionar com pessoas com a intenção de que elas possam se derramar, que elas possam escutar essa canção e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. E essa pessoa provar daquilo que você tem provado. Você quer isso? Derrama sobre nós, Senhor,
esse teu evangelho que tem mudado a nossa história, mas derrama sobre as pessoas que estão ao nosso redor. E não sejamos covardes, Senhor, que não sejamos covardes. Se custar caro, nós sabemos que isso não vai custar mais caro do que o preço que Jesus pagou. Se custar o nosso trabalho, isso não é nada perto do sangue derramado na cruz. Se nos custar uma noite mal dormida, isso não é nada perto da oração que Jesus fez no Getsemane. Levanta a tua voz. Me derramar, dizer-te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer de novo. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer-te preciso. Me derramar, dizer que sou grato.